fazendo geografia ainda, porque tinha bastante capítulo. Daí hoje eu vou fazer de inglês, entendeu? Tu vai fazer com quem? Com a Cecília? Não, eu vou tentar fazer sozinho, vendo Tá, alguns vídeos, assim. tá. Então aqui, ó, João, a gente vai dar a unidade 3, tu anotou aquelas coisas de ontem, né? There is, there are, Uhum. tá? E aí você precisa, só que não adianta você saber there is, there are, se tu não tem, ahn, se tu não tem o controle do que é plural e o que é singular. Então tu vai ter que saber o que é singular, o que é plural, das coisas que a gente está falando na frase, para poder identificar, senão fica muito difícil, né? Não adianta você ficar. There is é singular, there are plural. There is singular, there are plural. Ok. Mas, do que nós estamos falando? Por exemplo, aqui, ó, nessa frase. Não, aqui. Ô, prof, eu posso pegar meu caderno na sala? Deve pegar. Vou bem rapidinho. Uhum. Ok? Tá. Ah, chegou alguém aqui, né? Ah, Gabriela voltou. Tá. Você tinha caído. Uhum. Então, aqui. Na página 143 é W17, Beleza. tá? Lá no fim do livro, nós temos esse exercício, por exemplo. Complete the sentences with there is, there are, there isn't, there aren't, né? There is, existe, there are, existem, there isn't, não existe, there aren't, não existem, não há, certo? Então, aí você tem que olhar ali na frase, saber identificar se é is ou é are. Por exemplo, eu não sei o que é pencil case, tá? Não sei o que é pencil case. Mas ali tem um a. A quer dizer o quê? Um. Um. Entende? Então, esse tipo de coisa aqui, João, que tu tem que começar já vai te ajudar a entender se é plural ou se é singular. Mesmo que tu não saiba o que é. Tá? Tô dando uma dica assim, ó, que é para conseguir acertar na prova. Essa dica vai te ajudar a se comunicar no inglês? Não, né? Dificilmente. O que vai te ajudar a te comunicar é saber o significado da palavra. Aí sim, saber o que é. Mas para a prova, isso ajuda. Então, a pencil case é o quê? Alguma coisa. Pencil case é estojo, tá? Mas esquece o pencil case. É a. Se é a, é singular. Como é que é o verbo que você vai utilizar ali, sendo que aqui é afirmativo? There is. There is, tá? Aí só completa aqui. There is. Ah, não, ele quer que seja theirs, assim, um apóstrofo, tá? Agora, aqui, no outro. Two lamps in the living room. Two lamps in the living There room. aren't. There aren't, tá? There aren't. Muito bem. Ok? Ótimo, então tu já entendeu. There aren't, porque são duas coisas, e negação. Agora, se aparecesse, por exemplo,
Ao invés de... Vou puxar aqui. Some children in the classroom. Sendo que é uma frase afirmativa. Frase afirmativa. Como é que tu vai completar? There is ou there are? E é ali que eu digo que quando você tem o S, você sabe que... Ou quando você tem to, você sabe que é mais de um, né? Mas existe uma lista que está no livro de substantivos irregulares, de plurais irregulares. Children é um deles. É crianças. Então, se é crianças, a gente vai escrever there are some children in the classroom. Há algumas crianças na sala. Há algumas crianças na sala. Tá? Então, é uma coisa que você vai ter que estudar essa lista de substantivos de plural irregular também, para saber, certo? Então, tu vai estudar essa lista de plurais irregulares também. Certo? Certo. Então tá. Eu não sei onde é que tá aqui agora essa lista, eu acho que estava aqui, a página anterior. Que não adianta você saber. Não, ela tá lá no. Aqui, ó. Alguns plurais regulares, página 37, ó. Tem as preposições do lugar que a gente viu, e aqui eles estão, ó. Child, children. Man, com A, man, com E, né? Que é plural. Woman, women. Person, people. Certo? Então aqui são os singulares e aqui são os plurais. Mouse é rato. Mice, ratos. Na verdade, camundongos. Tá? Camundongos. Que é mais menos feio, não é mais bonitinho, mas menos feio entre os dois. Tá? Fish é porque tu vê Mickey Mouse, né? Ah, e o Mickey eu adoro o Mickey, mas eu odeio o rato. Se aparece um rato, eu entro em desespero. Entendi. Mas do Mickey eu gosto. Vai entender. Fish, fish. Tá? Então ele é igual, ó. Certo? Foot, feet. Pé, pés. Peixe, peixes. Camundongo, camundongos. Pessoa, pessoas. Mulher, mulheres. Homem, homens. Criança, crianças. Certo? Então voltamos para... Aqui não dá para voltar para a página. Aqui. Certo? O uso do some e do any também. Some é usado em frases afirmativas e o any em frases interrogativas e negativas. Certo? Então, o some é usado em frases afirmativas. O any em frases interrogativas, ou seja, perguntas, e negativas. Certo? O some e o any são o que a gente chama de pronomes indefinidos. Tá? Eles são indefinidos, ou seja, eu não sei a quantidade de coisas que a gente está falando. Eu digo que there are some people, there are some children. Tem algumas crianças, eu não sei quantas.
Aí quando eu digo there isn't any, não tem nenhuma. Só que em inglês eles não vão falar não tem nenhuma, eles falam não tem alguma. Só que é o N usado o some é a mesma coisa, só que é usado na negação. Tá? Então, some, afirmação. N, interrogação, negação. Para eu lembrar, eu faço assim. Some tem M. Então, eu uso em afirmação, que tem M também. Aí o N é interrogação e negação. As duas palavras têm N também. Né? Tanto a palavra N, tem a letra N, e as frases interrogativas. Sorry. Veio mais rápido do que eu consegui desligar o microfone. Então, interrogativas e negativas. Certo? N, interrogação, negação. Some, afirmação. Então, para mim, me ajuda a lembrar dessa maneira. Se você não consegue, pensa em outra coisa. Esse aqui eu não vou botar na prova, tá? Nem precisa. Essa diferenciação aqui. Um pouquinho que ele deu crepe aqui. Então, unidade 4 também vai cair. É 3, 4 e 6. Acabei de olhar, vou olhar de novo. 3, 4 e 6, tá? As unidades. Então, na unidade 4, nós temos o presente e a negação do verbo have. Só que isso vai ser utilizado para os outros verbos também, tá? Você fala I have, you have, eu tenho, você tem. Quando você fala ele tem, é he has. He has. Quando a gente fala ela tem, she has. Quando fala o cachorro tem, ou a cidade tem, é it has. Por que é o it? O it é o pronome neutro, que é usado para objetos e animais, quando a gente não sabe o sexo. No caso, os nossos cachorros que a gente estava mostrando antes, Gabriela, são he e she, né? Que a gente sabe e a gente trata eles como se fosse uma pessoa, porque a gente sabe né, do sexo deles. Agora, o animal, assim, ele sempre vai ser it, né? Quando não tem vínculo de carinho, ele é it. Ok? E aí, então esse S não quer dizer plural. Quando você fala has, tem. He has, she has, it has. Ok? Para fazer a pergunta, o que eu preciso, ou para negação, do que eu preciso? Eu preciso do don't e do doesn't, tá? Então, don't, aqui, ó. I don't have, you don't have, we don't have, you don't have, they don't have. Então, o don't have vai ser usado para fazer negação do verbo ter para todas as pessoas. I, you, we, they don't have. E novamente, I, you, we, they have. Agora, quando eu falar dele e
ou ela, she, ou um objeto, it, eu vou falar has. Ou seja, ele tem. Entra só um pouquinho. Perdão, mas não sei lá o que aconteceu. Tá? Então, he, she, it, has. E quando eu for falar que ele não tem, he, she, it doesn't have. Certo? Então, a gente vai para falar, eu tenho, I have. Eu não tenho, I don't have. Ele tem, he has. Ele não tem, he doesn't have. Então, quando você usa o doesn't, o verbo volta pro como se fosse o presente. Ó, ele volta para a forma básica, que a gente chama, a forma base dele, que é o have. Eu não posso falar he doesn't has, tá? Não posso. Eu altero o do e o don't, vira does e doesn't, e o verbo permanece igual. Ok? João, tudo certo? Então aqui, ó. She does not have her planner. Ela, o que quer dizer isso? Ela, o que é does not have? Ela não quebra a câmera? Ela, Não quebra a câmera? não, does not have. Have. O que é have? A gente fez até agora. I have, eu tenho. Então, o que é have? Ter. Quando você fala she does not have, ela Não tem. não tem, tá? Her planner, para nós, agora, nesse momento da prova, não vai fazer diferença, tá? Planner é o planejador, é a agenda, tá? Então, ela não tem a agenda dela aqui com ela. Uma explicação que você está dando. Ela não tem a agenda dela. Mas, para o efeito de prova, esse era um vocabulário que era para ter sido pego durante o ano, né? Agora, eu estou te ensinando, o mínimo que eu peço e vai precisar ano que vem, é você identificar quando que a ação acontece. E o que é. Vocabulário você pega depois, tá? Vocabulário você pega. Mas você tem que saber como é que fala. Eu tenho ou não tenho? Eu gosto ou não gosto? Ele gosta, ela não gosta. Ou ele não gosta, ela gosta, sabe? Você tem que saber falar isso. Que é I like, you don't like it. He likes, she doesn't like it. Então, faz jogo, né? É o que você precisa ter para poder estar no sétimo ano, montando frases, fazendo, porque depois vai entrar passado, vai entrar futuro. Agora a gente está no presente ainda, né? Que tem que ter uma boa base para não te dar problemas no futuro. Então você tem que mostrar que você entendeu isso aqui, tá? Só isso. O que vem depois, agora a gente não vai se preocupar. Vocabulário tu pega. Agora tem que saber, nesse momento, falar. Eu gosto, eu não gosto, eu tenho, eu não tenho. Então, para fazer a pergunta, como é que eu faço a pergunta? Para a gente fazer uma afirmação, a gente vai falar. Ah, você tem uma bela
casa, em português. Em inglês fica, como é que é você? You, você tem. Hum? Como é que é ter? Pronto. Nós True. acabamos. Hã? True. Não, a gente. Aqui tu não anotou, João, ó. Aqui, ó. Have é ter. Nós falamos o tempo todo aqui, ó. I have, ter. Anota agora, então, se tu não anotou, Anotei. tá? Ué? Então, ué, não era pra ter sumido a frase aqui. Olha que estranho. Não, a frase era: você tem uma bela casa, tá? Em inglês fica: you have Have a beautiful house, tá? Em português, para a gente fazer a pergunta, a pergunta é: você tem uma, uma casa? Eu não vou perguntar se tem uma casa bonita. Tem uma casa? Só que em inglês, então eu vou fazer de novo. You have a house. Para fazer a pergunta, não basta eu colocar as palavras que eu vou precisar para me fazer compreender. Eu já tenho todas ali, né? Você tem uma casa? You have a house. O que que precisa ter que não existe no português? Um verbo que não existe, que é o do na frente do sujeito. O que que o do está fazendo ali? Ele está ali para indicar que é uma pergunta. Ele está indicando, é uma pergunta. Então, do you have a house? Do you have a car? Do you have entendeu? Eu preciso perguntar com o do para poder ser uma pergunta em inglês. Ah, mas em português a gente não usa assim, blá blá blá. Em inglês usa. Em inglês usa, tá? Então, quando eu estou falando de você, eu vou perguntar do you. Quando eu estiver falando de mim, eu vou falar do I have, né? Eu já vi isso muito em briga de casal. Ah, porque o carro é meu, my car, my car, my car. Aí quando chega na hora de pagar o imposto, a pessoa fala assim, tá, tem que pagar o imposto do carro. Ué, o carro não é teu? Aí na hora de pagar, o carro passa a ser da outra pessoa, tá? Não façam isso quando vocês crescerem. Por favor. É muito feio, certo? Então, a pessoa fala assim, eu tenho um carro? Como é que eu vou perguntar se eu tenho um carro? Do I have a car? Do I have a car? Certo? Então, do I have the bags? Aí quando eu for perguntar sobre ele tem? Fazer. Does he have a pen? Does she have a tablet? Certo? Aí eu quero saber, esse cachorro tem uma casinha? Tem uma casa do cachorro? Eu posso perguntar isso? Como é que eu vou fazer essa pergunta do cachorro? it have Então, it, porque é o cachorro, ok? It have a dog house é casa de cachorro, tá? Dog house
Mas o que está faltando? O verbo lá, mas tá certo. It have, exatamente. Só que para fazer a pergunta, eu tenho que perguntar aqui na frente. Ó. Does it have a doghouse? Certo? Porque ele tem que estar ali na frente. É uma coisa que não tem lógica para nós, mas olha só, você começa a ler a frase já sabendo que é uma pergunta, né? Quantas vezes você lê uma frase em português e aí chega lá no fim, você vê um ponto de interrogação e tem que, meu Deus, é uma pergunta. Aí tu faz, as pessoas foram viajar e a cidade estava vazia, né? Dá um malabarismo vocal ali, porque tu não consegue, não sabia que tu estava perguntando, as pessoas foram viajar e a cidade estava vazia? Quando você começa a falar, você já começa com uma entonação de pergunta. Agora, se tu tá lendo pela primeira vez e lendo em voz alta, chega lá no fim, é uma frase longa, você percebe que é uma pergunta. Muitas vezes você tem que voltar e ler novamente. Em inglês, você começa a frase já sabendo que é uma pergunta. Por quê? Porque tem does it have no início da frase. Então, o teu cérebro já organiza a informação para saber que ali no fim você vai ter uma pergunta, não é uma afirmação, e eu não vou pegar aquela informação como se fosse real, a pessoa está perguntando. Então, ajuda muito a comunicação. Ok? Então, tem que ter do vai ser usado para I, you, we, they. E aí tem o does, que é usado para he, opa, she e it. Ok? Does usado para he, she, it. Do usado para I, you, we e they. Certo? Então, qualquer pergunta que eu vou fazer, você gosta? Do you like it? Ela gosta? Does she like it? Eles gostam? Do they like it? E a resposta, yes, I do. No, I don't. Ok? Yes, I do. No, I don't. E a unidade 6. Então, basicamente é isso do capítulo 4. Tem os exercícios ali que podem te ajudar a fazer, a entender melhor. Tá? Então, agora, na unidade 6, ele é uma aplicação do que a gente viu na unidade 4 e 5 também, tá? Mas eu deixei explicitamente de fora. Então, como é que você vai perguntar? Eu vou perguntar com do e does, que nós já falamos lá, só que lá era do verbo have. Aqui nós temos todos os verbos. Do I work? Eu trabalho? Yes, you do. Ou então, no, you don't. Do you like ham? Você gosta de presunto? Yes, I do. No, I don't. Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Então, eu tenho que usar o auxiliar que foi usado na pergunta na resposta. Então, o auxiliar que foi usado na pergunta, does, você vai responder com does. Yes, she does. No, she does. No, he doesn't. Ou yes, he does. No, he doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. E quando for do, yes, I do. No, I don't. Certo?
Então, o mesmo auxiliar que foi usado para fazer uma pergunta cuja resposta é o que a gente chama de short answer, e você vai ter que identificar isso aqui na prova, João, tá? Short answer quer dizer resposta curta. Ó, short answer é resposta curta. Tá? Então, o que é a resposta curta? Do you like this book? Você gosta desse livro? Yes, I do. Pronto. Eu fiz a pergunta para quem? Para ti. Então, tu tem que responder I. Eu fiz a pergunta com o do, que é o verbo auxiliar. Do you? Yes, I do. Se você não gostar, você vai ter que falar no, I don't. Do you like this book? No, I don't. Certo? Yes, I do. No, I don't. Tá, aqui tem, basicamente, estou só te dando uma ideia, porque não deu tempo da gente revisar todas todo o conteúdo da unidade 6. Daí você vai ter que, como você não chegou com perguntas, eu fui falando tudo que dava para falar, que a gente conseguiu passar bastante. Tá bom, João? Então, dá uma olhada nessas perguntas aqui, ó. Qual a frequência que você faz? How often quer dizer com que frequência. Então, anota também. Tá, ó. How often quer dizer com que frequência. E aí tem every, once, twice, né? Então, once é uma vez, twice é duas vezes, e aí 3 times a week. Por exemplo, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Ok? Acho que é isso. Então, aqui, ó, tá faltando os pronomes objetivos. Isso aqui eu não vou ter como passar para ti agora. Tá? Começar a explicação vai ser muito longa, falta 1 minuto só. Tá bom, João? Eu Ok. espero, tá? Que tu estude, espero que tu estude, para conseguir fazer dentro daquilo que a gente falou. Tem vários vídeos na internet, tem várias aulas, tá? Tem um canal que eu sigo que eu acho interessante para tu fazer, que é English in Brazil, Vou é ver da sim. Karina Fragoso, tá? Tem da Cíntia Disse. Tem a Ask Jackie, certo? A Cíntia Disse é professora brasileira. O English in Brasil é uma professora brasileira também. Ask Jackie é uma americana, casada com um brasileiro, mas ela tem uma didática bem interessante para trabalhar, assim, sabe? Aí tu pode procurar vídeos que falam sobre isso, né? Ou então tu coloca o tópico no YouTube, vai aparecer bastante. Tem a tia do inglês. A tia do inglês também é boa. Tu já viu a tia do inglês? Nunca vi.
Então, a tia do inglês é uma meio assim, ela tem uma meio doidinha assim, gosto dela, tá? Ela tem uma didática, ela trabalha vários assuntos gramaticais, porque ela também é brasileira, Uhum. então dá uma olhada nesses canais que são bem interessantes, tá? Beleza. Então tá bom. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Bom resto de semana. Até. E pra você também. Deixar gravar.